Sala VIP. Olá, estamos juntos mais uma vez. Agora é hora do nosso Sala VIP. E toda semana trago aqui alguém muito especial para abençoar a sua vida e a sua casa. Hoje o nosso convidado é o Dr. Fábio Quedo. Olá, doutor. Olá, pastor Carlito. Como vai? Muito bem, muito obrigado pelo convite honroso. Muito obrigado mesmo você ter aceito esse convite. Quero apresentar um pouquinho o Dr. Fábio Quedo para você. Dr. Fábio Quedo, ele é médico reumatologista formado pela Escola Paulista de Medicina, também fez o seu mestrado em reumatologia também pela Unifesp, estudou nos Estados Unidos, fez também capelania hospitalar na Universidade de Nebraska. Ele é gerente de pesquisa clínica, não é isso? Pela Universidade em São Paulo, é professor universitário na Faculdade do curso de Medicina da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, e ele reside em Atibaia. É casado, tem 2 filhas e também, por onde tem passado, tem ministrado curso de clínica hospitalar, e ele tem feito esse ministério, já deixou 2 capelanias hospitalares instaladas por hospitais de onde ele passou em São Paulo e em Presidente Prudente. Atualmente também ele é vice-presidente da Associação de Fazedores de Tenda no Brasil e também médico da Interservice Brasil, dentre outras funções. E ele escreveu um livro, Um Vazio do Tamanho de Deus. E ele veio aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre fé, ciência e a vida cristã também. Vamos começar conversando, doutor Fábio, sobre vida cristã. Quem é Jesus para você? Bom, Jesus para mim é e tem sido um divisor de águas. Uma mudança total na minha vida. Ele realmente é Deus, né? Quando veio aqui na Terra foi homem sem deixar de ser Deus, né? Como que você encontrou-se com Jesus? Foi na universidade, no final da universidade? Foi um processo em que na universidade, desde pequeno, aliás, eu sempre assim fazia minhas orações para Deus. Eu acreditava, às vezes Deus atendia as minhas orações. Eu cresci, fui para a faculdade de medicina, lá em São Paulo, um curso muito, muito interessante, que eu podia me sentir útil ajudando as pessoas, né? Ao mesmo tempo eu via sofrimento e eu vi que a medicina, por mais avançada que estivesse, ela tinha limites. E nisso, a morte, sempre, por mais que a gente adiasse um pouquinho a morte de alguma pessoa, sempre é o destino final. E essa visão da morte me fez ver a finitude, como a gente é finito. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está aqui, às vezes pode ter um acidente e falecer. E aí eu comecei a tentar pensar, puxa, a vida é mais do que realmente só fazer uma carreira, a vida é mais do que ter dinheiro, a vida é mais do que ter relacionamento com as pessoas. Eu comecei a buscar qual é o sentido da vida, qual é o significado de eu estar aqui. E essa busca me levou por várias filosofias, fiz um curso à noite de filosofia na USP, enquanto eu estava fazendo medicina de dia, outros cursos orientais de filosofia. Alguns eram tudo até na coisas... busca, né? Sim, Nessa sim. incessante busca para preencher o vazio. Exatamente. E aí eu percebi que tinha algumas filosofias bonitas, só que não preenchiam aquele vazio, não me dava a sensação de plena satisfação, de que eu tenho um sentido, um significado e uma razão para estar aqui nessa vida. E hoje que você já é um cristão, entendeu que Jesus Cristo preencheu esse vazio, como é a sua vida cristã na prática, no dia a dia? Onde Jesus entra na vida do pai, do profissional, do reumatologista, do professor, diariamente? Sim, ele está presente em todo momento, né? Isso é o ideal, é lógico que a gente, como ser humano, por vezes eu acabo tendo uma ou outra atitude, não é assim que, no momento mais, às vezes, de agitação, né? Mas a presença dele, independente do que eu esteja sentindo naquele momento, a presença dele, de Jesus, em minha vida é constante, né? E crendo nele, orando, lendo a palavra dele, que realmente é fantástica. A Bíblia não é um livro científico, mas dentro da medicina tem noções há milênios atrás que hoje
a ciência está descobrindo. E essa era a minha próxima pergunta. O que representa a Bíblia, a palavra de Deus, na sua vida diária, mas também como médico? Ela te ajuda a você exercer o seu papel profissional? Sim, com certeza, pastor Carlito. A Bíblia realmente é um livro diferente de qualquer outro. Não é? Se a gente lê o melhor livro que a gente conhece por aqui sem ser a Bíblia, lê 1, 2 vezes, 3 vezes, você já está meio assim, já está meio enjoado, mas a Bíblia, cada vez que a gente lê, realmente é um livro extraordinário, que ele tem lições novas ao mesmo trecho que a gente lê. E mesmo não sendo um livro científico, tem noções lá desde o Antigo Testamento, há milênios de anos, que mais tarde a medicina foi perceber. É o caso do DNA, né? Eu li uma reportagem há pouco tempo atrás que descobriram que árabes e judeus têm um mesmo DNA inicial, têm uma mesma raiz ali, que no fundo são irmãos. Mas a gente já sabia disso lendo Gênesis, né? Com certeza. Por exemplo, 1800 e pouco ainda não tinha-se aquela noção clara de que, por exemplo, ir para uma cirurgia, um médico precisava lavar a mão, fazer toda aquela coisa que hoje é banal, hoje todo mundo sabe. Mas muitas pacientes, por exemplo, numa sala de parto, morriam porque os estudantes saíam da aula de anatomia, mexiam com o cadáver e iam direto fazer o parto. Uhum. Se tivesse olhado para a Bíblia, milênios de anos atrás, já tinha noções claras de higiene, de separar coisas, de enterrar coisas contaminadas. Bom, exatamente. esse é apenas um exemplo. Certo. Por exemplo, um outro exemplo que eu acho fantástico é que agora no final de 90, década de 2000, o milênio, esse novo milênio, tem se falado muito de osteoporose, uma doença que o osso acaba ficando mais fraco, com risco de fraturar, de quebrar o osso. Existem diversas causas para a osteoporose, que podem facilitar o aparecimento de osteoporose. Por exemplo, baixa ingesta de cálcio, mas uma delas que se tem falado, cada vez mais pesquisado, é que a depressão pode facilitar o aparecimento de uma osteoporose. Isso agora, recente, 2000 e pouquinho. Se olhar para o que Salomão escreveu em Provérbios, o que está lá milênios de anos atrás, escrito que o espírito abatido faz secar os ossos. É verdade, uma grande lembrança. Deixa eu fazer uma pergunta sobre, entre os seus pacientes e também nas suas pesquisas, eu já percebi que você faz bastante pesquisa, o que mais está afetando em matéria de doenças, o estilo de vida que a gente está vivendo, principalmente nas grandes cidades? Hoje em dia a gente vê muito com relação à qualidade de vida, a alimentação, o tipo de alimentação, que há várias décadas atrás não tinha a quantidade de alimento industrializado que hoje se tem. Isso implica em corantes, em alimentos com conservantes que podem fazer mal, né, podem causar outras doenças. Né? Até, por exemplo, recentemente tem se interrogado o papel de alimentos defumados, por exemplo, na gênese, na origem, depois, anos mais tarde, de doenças como Alzheimer, que aparentemente tem aumentado cada vez mais, apesar que tem aumentado também porque a população tem envelhecido, mas mesmo assim, o tipo de alimentação com certeza tem feito uma diferença grande. E o que se fala muito hoje em dia é o estresse da vida urbana. Agora, com certeza, uma pessoa que mora numa grande cidade e não tem Jesus e essa paz anterior, aí pronto, é um prato feito por estresse, né? É verdade, concordo. Não é? Depende muito, por isso que a presença interior de algo que dê paz interior acima das circunstâncias, como Jesus, né, que pode preencher realmente o coração, porque a atitude da pessoa tem se visto na medicina que faz a diferença. Em sua avaliação, o brasileiro está mais doente ou mais saudável nos dias de hoje? Olha, algumas doenças têm diminuído, como desnutrição, tem se diminuído, até a ponto que, hoje em dia, tem bastante, um número grande de pessoas obesas, e alguns países têm mais obesos do que desnutridos, mesmo em países em desenvolvimento. Isso é o caso do Brasil? O Brasil é impressionante. Hoje em dia está aumentando muito realmente. Tem mais obesos que desnutridos mais um número no Brasil. de obesos, né? Por todo esse programa social, o alcance que consegue chegar com merendas e outras coisas, né? Programas infantis. Isso é um ponto, a desnutrição e algumas outras doenças decorrentes, mas, por outro lado, tem aumentado muito, por exemplo, no Brasil ou em outros países, doenças
como doenças do coração e câncer. Então, hoje em dia, comparado com 100 anos atrás morria-se muito de doenças infecciosas como tuberculose, pneumonia e algumas dessas doenças. Hoje em dia, o que mata mais é doenças relacionadas ao coração e câncer. Vamos continuar conversando com o Dr. Fábio Iquedo. Daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos, voltamos com Sala VIP no seu Viva com Propósito. Continue com a gente.